e, acima de tudo, um estilo de vida que foi cimentado, exemplificado pelo próprio Estado, como assente numa vida acima das possibilidades, numa espécie de psicose do crédito, numa sensação de que as coisas são fáceis e garantidas e que se obtêm sem o mínimo esforço, e, portanto, o resultado está à vista também. Esse. É um resultado não só das políticas que nos conduziram até aqui, mas nós todos, como um todo. Portanto, eu acho que essa mudança é evidente. E o nosso ouvinte, que acabou de falar, acaba também por espelhar isso mesmo. Portanto, este desalento, este descrédito, esta falta de... Que se percebe muito bem, que os portugueses perfeitamente, inclusivamente ao nível da classe política. Da falta de credibilidade da classe política. Porque uma vez diz-se uma coisa, no dia seguinte diz-se outra. Nós vemos discursos feitos à segunda-feira completamente alterados à quarta-feira pelos mais altos dirigentes da classe política. Portanto, as pessoas, é natural que se sintam um bocadinho desorientadas com isto. Nós vamos agora ouvir uma outra opinião, agora de Alcides Dias, que segue a Assembleia Geral a partir de Odivelas. Alcides, muito bem-vindo à Assembleia Geral. De facto, os portugueses vão ter de alterar os hábitos de vida? Boa tarde. É inevitável que aconteça? Boa tarde a todos vós, inclusive a todos os participantes e todos os ouvintes. A questão é simples. Mesmo que nós não queiramos mudar o estilo de vida, o Sr. Sócrates, ou quem nos vai liderar, já nos vai e já nos obrigou a essa situação. É só ver, um político que nos atira para o fundo do poço tem o descaramento e não tem no mínimo de consciência de que não se deveria recandidatar. E eu acredito que este homem, ao recandidatar, se as pessoas forem votar nele, é porque realmente não tem um palmo à frente da testa, desculpa a expressão, porque eu, de certeza, eu não tenho cor política. Não sou PS, não sou de nenhuma cor política. Só acho, e digo o seguinte, se as pessoas vão ter que mudar de vida, quando retirarem os tais subsídios de desemprego, aquelas pessoas que vivem dos subsídios que o Estado português dá, o que é que vai ser desse cidadão? Eu pergunto, como é que se vai sobreviver? Por isso é que eu deixo aqui, votem bem, escolhem bem. Eu tenho a minha consciência tranquila, que não devo nada ao país. Eu trabalho, desconto, só não quero é ser enganado por esta classe política. Eles a mim não me enganam mais. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação, Alcides Dias, aqui também a fazer uma crítica ao atual Executivo, e creio que temos outra chamada em linha, agora de José Costa, 45 anos, é engenheiro e segue a Assembleia Geral a partir de Odivelas. José, muito boa tarde. Na sua opinião, os portugueses vão ter inevitavelmente de alterar os hábitos de vida, os hábitos de consumo. Daqui para a frente tudo vai ser diferente? Estou sim, muito boa tarde. Sim, muito boa tarde. É claro que os portugueses vão ter que alterar os seus hábitos de vida. Principalmente, quanto a mim, as pessoas vão ter que... Olha, vou citar uma frase do meu avô. O meu avôzinho dizia assim: o dinheiro não é de quem o ganha, é de quem o poupa. E as pessoas não aprenderam a fazer isso, porque pensam que o dinheiro ele aparece e desaparece. E o dinheiro, volta a repetir, não é de quem o ganha, é de quem o poupa. As pessoas, de vez em quando, pensam por comprar algum produto que qualidade tem a ver com marca. Não tem a ver qualidade com marca nenhuma. Aconselho a si e aos seus convidados a lerem um livro que é Os Ciclos Económicos e a Teoria das 5 Transformações, de Sérgio Domingos. Este livro foi escrito em 2002. Aconselho viamente a lerem este livro. Em relação ao tema que a gente estamos aqui a falar, mais uma das situações que vimos a escalada dos juros é assim, mais uma vez não está a haver regulamentação ao nível financeiro mundial. Porque com a escalada dos juros, cada vez mais se torna mais difícil aos países poderem fazer face às suas dívidas. Por sua vez, os cidadãos, com a escalada dos juros, mais dificuldade vão ter em pagar as suas dívidas. Agora, as pessoas vão ter que alterar completamente toda essa filosofia de vida. Não podem andar nos centros comerciais a comprar aquilo que precisam, não precisam. Têm que comprar o essencial. Tentar olhar para as coisas e a poupança começa em casa. Breve. Sim, a poupança começa em casa. A gestão começa em casa.
saber fazer gestão em casa. A partir daí é que a gente pode também exigir aos partidos e aos políticos que aprenderem a fazer gestão. Pronto, mas aconselho a ler este livro, não se esqueçam deste livro. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, José Costa, 45 anos, engenheiro. Antes de ouvirmos uma outra opinião, e muito rapidamente, os portugueses, parece que a classe política caiu em total descrédito para os portugueses e este impasse não tem ajudado. Não, Esta falta de entendimento não. tem penalizado ainda mais a imagem da classe política junto aos portugueses. Com certeza. Num não momento só... tão crítico, PS e PSD não conseguem Exatamente. dar a mão. Com certeza que tem penalizado a classe política junto aos portugueses, a imagem da classe política junto aos portugueses, que, em abono de verdade, se diga, já não era, enfim, muito alta. Mas pior do que isso, não só aos portugueses, mas como às entidades externas que são fundamentais no processo de ajuda externa para a sobrevivência do país. Mas agora, voltando um pouco atrás, Ana, em relação ao que este ouvinte disse, muito rapidamente, que é muito para importante, ouvirmos uma outra opinião. Porque é muito importante. O grande problema deste país, na minha opinião, mais até do que as finanças públicas, é a dívida privada do país, que resulta exatamente de uma loucura, que há bocado o João mencionou, só para lhe dar uma noção em termos de números. Em 70 e tal, nos anos 70 e tal, a nossa poupança era na ordem, chegou a bater nos 30%. Em 2007 foi na casa dos 7,8%, 7,9%. Isto só para lhe dar uma ideia. Cresce bastante acentuado. Portanto, é loucura. Passámos em 3 décadas eu diria, de um povo poupado para um povo gastador como quase nenhum outro. E isto é fundamental, porque as empresas e as famílias estão sobreendividadas. Deixa-me só terminar. O que é fundamental fazer? Urge poupar. Só que poupar neste ambiente, quando o rendimento disponível... Os portugueses estão praticamente obrigados a poupar. Mas é por isso que eu digo, urge poupar. Agora, como é que se poupa quando o rendimento disponível não existe? Reduzido, não existe. Não é reduzido, não existe. Estas medidas Além de disso, austeridade dificultam a poupança. como eu referi na semana passada, temos mais um fator que não vai ajudar em nada, Vamos ouvir... é os juros dos créditos à habitação, fruto de vermos as Euribors agora a subirem, começarem a subir. A dispararem. Vamos ouvir uma outra opinião de Artur Gomes, 35 anos, economista. Artur, muito boa tarde, bem-vindo à Assembleia Geral. Qual é a sua opinião relativamente à atual conjuntura económica? Obriga os portugueses a alterarem os hábitos de vida? Ora, boa tarde a si, aos seus convidados e à audiência. Pronto, o seu convidado agora tocou no ponto que eu ia tocar, que é a dívida privada brutal que Portugal tem, que para mim preocupa muito mais do que a dívida pública. Uma dívida privada que, pronto, foi causada pelos sucessivos governos que, em vez de incentivarem a poupança, incentivaram o consumo e não puseram um travão no consumo desenfreado das famílias, o que nos levou a uma situação que, pronto, hoje estamos como estamos. E pronto, tal como o seu convidado também, eu também tenho colegas que, lá fora na Europa e no resto do mundo que basicamente todos os dias me dizem a mim mas vocês estão a brincar com coisas sérias ou quê? E basicamente Portugal está, não diria no fio da navalha, mas se calhar já demos os 2 passos para o abismo e já estamos a cair completamente, porque a nossa classe política tem-se demonstrado completamente inepta e incompetente face a uma situação de uma calamidade pública, e os nossos políticos parecem criancinhas a lutarem em frente ao palco mundial. Para mim isto é inaceitável, é algo que está a destruir completamente não só Portugal, a economia de Portugal, mas também a percepção de Portugal, e também por pouco, possivelmente, também irá destruir, muito possivelmente irá fomentar as franjas políticas, grupos extremistas e elementos indesejados que, muito possivelmente, com o descontentamento com os políticos, irão começar a aparecer aqui em Portugal com bastante peso, se isto não se resolver muito rapidamente. Artur, muito obrigada pela sua opinião. A opinião de Artur Gomes, 35 anos, economista e que segue o Assembleia Geral a partir de Faro, que fez uma crítica à atuação dos últimos executivos. Seguimos agora para outra ligação, para ouvirmos a opinião de Vítor Guilherme, 51 anos, e que segue a Assembleia Geral a partir da Amoreira. Vítor, muito bem-vindo à Assembleia Geral. Como português, sente que vai ter de alterar os hábitos de vida daqui para a frente?
Vítor. Vítor? Sim, sim. Pedir-lhe que baixasse, se possível, o volume da televisão. Sim. Sim, boa tarde. Muito rapidamente, estamos no limite do tempo. Com certeza, diga. Como português, sente que vai ter que alterar os hábitos de vida? Sem dúvida. Em primeiro lugar, boa tarde para si e para os seus convidados. Efetivamente, nós já estamos a mudar de estilo de vida já há muito tempo. Não é só agora que estamos o estilo de vida. Portanto, é assim, lamentavelmente, eu penso que daqui para o futuro o nosso apertar o cinto vai ser realmente complicado. Isto não só para todos os portugueses, como realmente para aquilo que há de vir ainda. Vítor, muito obrigada pela sua participação nesta Assembleia Geral, mais um português claramente preocupado e que acredita ser inevitável a alteração no estilo de vida. Muito rapidamente, considerações finais. Os portugueses vão ter que mudar de estilo de vida por opção ou porque lhes é imposto? Vai ser imposto, é evidente. Se vai haver quebra, redução nos salários, redução no rendimento, etc. É evidente que vai ser imposto. Mas nas considerações finais, eu gostava de deixar aqui uma palavra de esperança e alento. Eu acho que nós... E há esperança neste momento? Tem que haver esperança. Porque com uma nós, economia a contrair uma economia ano, a contrair, próximo, muitas dificuldades, ameaças dos países pagadores de que não vão pagar, etc. O cenário é mau, mas nós acho que temos todas as razões para acreditar nas nossas capacidades e, ainda que induzidas pelas dificuldades, seguir o trilho correto. E isso nós vamos conseguir fazer. Nuno, 10 segundos. Bem, eu sou um otimista, como você já me vai conhecendo. Mas nesta altura não tenho muitas razões. É uma situação muito complicada aquela que se vive em Portugal. Portugal. Não tenho razões para estar otimista, bem pelo contrário. A única coisa que eu gostava de facto de pedir e de fazer um apelo é ao Governo, que eu acho que já fez muito mal a este país, e também ao principal partido da oposição, que tenha um juízo por Portugal, pelos portugueses, e que deixem-se de jogos e rapidamente passem a resolver o que é importante para o país neste momento, que é resolver e abrir as portas à ajuda externa que ainda estão disponíveis os países europeus para nos dar. Muito obrigada, meus senhores. É o ponto final nesta Assembleia Geral. Já sabe que pode rever os programas na página do Assembleia Geral, no Facebook, em facebook.com/Assembleia Geral. Podem ainda deixar a sua opinião. É o ponto final no Assembleia Geral, que regressa amanhã às 5h30 em ponto. Já a seguir, não perca a atualidade às 6 em ponto em Grande Jornal com João Oliveira Ferreira. Tenha uma boa tarde.